Oi. Ê! Ai, que legal! Tudo bom? Quanto Bem, tempo! com saudades também. Eu também, minha linda! Ai, que vontade de abraçar essas pessoas que a gente gosta, Dá, né? dá mesmo. Quando Quanto acabar tempo. essa palhaçada, quando acabar essa palhaçada toda, eu quero você lá no meu consultório, a gente vai tomar um café, mulher. Que delícia. Vou sim. E aí, como é que você tá? Tá bem? Tá tudo bem. Aqui no interior tudo caminhando, né? Voltando as coisas aos poucos. Graças a Deus. Que bom. Tudo voltando ao normal. Se bem que os hospitais aqui ainda estão muito cheios. É. Tá, tá meio complicado aqui ainda. Então tem que ter cuidado, né? Ainda tem, apesar de estar voltando tudo, ainda tem que ter muito cuidado com as coisas. Aí, ó, Paulinha, Paulinha, um beijo para você, meu amor. Gente, deixa eu apresentar. Quem tá chegando aqui? Oi. Quem tá chegando Paula, aqui? Deixa eu apresentar a Maísa. Tem a Paula, Maísa, são parceiras, agenciadora de babás, Home Blue Kids, tá? Então ela é minha parceira, são minhas parceiras para a gente poder encaminhar as alunas do Mãe isso. Babá, tá? Para vocês se cadastrarem, para vocês participarem de processo seletivo. Você tem essa oportunidade, tá? E a Maísa está hoje aqui com a gente para falar um pouquinho de profissionalismo. Eu acho que é um tema Isso. bastante importante para as babás, né? Quer falar? Não, pode falar, pode entrar no Tá. tema. Então tá bom. Olha, uma das coisas importantes que eu tinha visto algumas babás que eu sigo assim postar é a diferenças de babás, diferenças de nomes entre babás, é, é, cuidadora, baby sister, nanny e au pair, né? Então, assim, eu vi ela postar e eu comecei a olhar e falei, tem alguma coisa errada aqui, porque ela tá meio, tá com as informações um pouco errada. E aí, eu resolvi trazer a Maísa até para a gente falar um pouquinho sobre essas diferenças. Eu vou falar algumas coisas do que eu tenho lido e Uhum. comentei com algumas pessoas dos Estados Unidos para saber essas diferenças de nome e tudo mais, para a gente poder deixar claro para as meninas qual é a diferença, né? E se isso tem diferença em carteira, se isso faz diferença na hora de contratar. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, para as meninas até ter uma noção, né? Quando elas forem contratar, Sim, está certo, se não está certo, como que é. isso aí. Tá, então eu tenho visto, na verdade, eu tenho lido um pouco sobre essas diferenciações, até porque eu acho que é importante passar isso para elas, né? Sim. Essa diferença. Então, primeiro, o que eu tenho lido e falado com algumas pessoas, vou falar do inglês primeiro. É, a Nani, ela é a tradução de babá, que é a babá, ela é conhecida como uma pessoa assalariada, uma pessoa que fica integral na casa dessa pessoa, né, da família, e ela vai cuidar dessa criança full time, ou seja, esse dia inteiro contratada mesmo. Então, essa é a Nani, conhecida Nani, lá nos Estados Unidos, que até tinha um É. seriado chamado Super Nani, porque ela é a babá, ela fica É. integralmente contratada. A Baby Sister, ela é uma conhecida como uma irmãzinha do bebê, ou seja, ela vai cuidar especificamente naquele momento. Nos Estados Unidos tem muito isso, Baby Sister, que é eu vou fazer um evento, eu quero que alguém venha só para o evento para cuidar do meu bebê ou da minha criança. Então é contratado a Baby Sister, que é aquela pessoa de horário, ou seja, aqui no Brasil a gente fala que é uma contratação hora trabalhadas, né? Isso. Que é por hora. Então Horas. essa é a conhecida lá nos Estados Unidos como a Baby Baby. Sister. Isso. Au pair, gente,
Todo mundo confunde au pair com babá. Au pair, ela é uma pessoa que vai fazer um intercâmbio, né? É uma troca. Aliás, o au pair, a tradução dele é igual a uma troca de serviço, tá? Então, eu vou para sua casa, eu fico gratuitamente na sua casa, eu para aprender inglês, para aprender uma língua estrangeira, e em troca disso, eu cuido das suas crianças. Então, é basicamente cuidar da casa, das suas crianças, assim, ela cuida de tudo ali, porque ela come, ela dorme gratuitamente e vai para aprender a língua, né? Uhum, Então, au pair é isso, né? sim. Cuidadora, era uma coisa que eu tinha dúvida, até vou conversar um pouquinho com você, porque as informações que eu tive de cuidadora para babá, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos não tem essa diferença. Lá Não. não tem cuidadora, tem só essas três opções. E aqui no Brasil a gente tem a opção do cuidador infantil. Pelo que eu andei olhando, o cuidador infantil, ele é aquela pessoa que tem mais estilo home care. Não sei se para você é Isso. isso, mas eu tenho visto um É, pouco isso. Mais home care. Então, a criança que isso, tem mais necessidades especiais, é uma cuidadora exato. especializada, que tem um curso especializado, seja ele uma enfermagem, seja ele uma pedagogia. Então, é uma pessoa mais especializada do que a babá, que é um curso Sim, básico. O que você quer exato. falar? Não, então, o cuidador é quando a família realmente precisa de cuidados, além do cuidado básico com a criança. Precisa de um cuidado especial, uma criança também acamada, porque tem também. Então, os cuidadores vão na casa, geralmente eles vêm pelo home care. São plantões, então isso é revezado, depende da necessidade de cada criança. Tem criança que precisa de cuidadores 24 horas, então é revezado de 12 em 12 horas. Tem criança que só durante o dia precisa e à noite não precisa. Então tem toda essa diferença. Mas assim, os cuidadores geralmente são técnicos auxiliares de enfermagem, principalmente de criança, que é um pouco mais complexo que adulto. No adulto, tem muitos cuidadores que só fazem realmente o curso de cuidador, porque geralmente um adulto acamado, ele não requer, não é que ele não requer tanto cuidado, mas é um cuidado diferente, é um cuidado a grosso modo. Uma criança é muito mais delicada, então tem que ter uma pessoa com mais cuidado ali, com mais capacitada, que saiba mais coisas, porque vai ter, é tudo pequeno, tudo minúsculo. Então, um erro que você comete ali pode ser fatal. Então, é muito sério, é um trabalho muito difícil, não é fácil para quem quiser ingressar nessa área, que Meninas, voltou. Deu uma travadinha. tá, Repete para mim. Repete então, para mim, se elas quiserem ingressar nessa área. o certo é começar com um curso técnico e auxiliar de enfermagem. Porque vai aprender noções de medicamentos, porque o cuidador não tem todo essa carga horária de medicamentos, de farmacologia. Então, ele pode dar um comprimido que o médico receitou, mas ele não pode fazer uma medicação mais séria. O certo não é nem deixar o cuidador colocar alimentação quando o paciente tem sonda. O certo de fazer isso é realmente a enfermagem. Dentro do hospital, o único que pode fazer isso, geralmente, é a enfermeira, técnico de enfermagem. Em casa, muitos cuidadores fazem isso, mas é um risco, porque eles acabam não tendo tanto conhecimento quanto uma pessoa que estudou para fazer isso. Porque daí, estudando, que a gente vai aprender os riscos que tem, que são muitos. Parece que não, parece que é só chegar lá, conectar uma alimentação na sonda e acabou. Não, não é. Se essa sonda estiver enrolada, se tiver
fora do local, você vai estar injetando comida no pulmão da pessoa. A pessoa morre, não tem o que fazer. Então é bem complicado, é uma coisa séria. Tá. Então, olha aí, meninas, é bom vocês saberem essa diferença, porque eu realmente, então eu li certo, né? Eu fui atrás de leitura de cuidadora infantil e tem essa diferença. Porque eu vi em algumas babás colocando lá que cuidadora era igual babá, que Não, cuida de crianças, fazem interações, brincadeiras, inclusive umas que até fazem alguma coisa em casa, agregam um monte de criança no mesmo lugar. Isso não é cuidadora, né? Então, que fique claro aqui, aí eu chamei especialista aqui nesse assunto, para vocês entenderem que cuidadora é uma coisa muito específica e muito característica, que não tem a ver com o caso da babá, que fica com a criança, cuida da criança o dia inteiro. Então, é isso, bem diferente. sim. Geralmente, quando a mãe pede, existe uma diferença aí, não só profissional, mas uma diferença de criança, né, vamos dizer assim. Então, geralmente, a cuidadora, a mãe não sabe, mas você que vai orientar. É, Você vai dizer para ela, isso aqui não é babá, é cuidadora, porque seu filho uhum. requer, né, uma necessidade especial. É, é o que vem acontecendo ultimamente. A procura das mães, principalmente com criança no espectro do autismo, por agências especializadas. Por quê? Uma babá que só cuidou de criança normal, ela vai ter dificuldade de cuidar de uma criança diferente, que é considerada os autistas. Ela não vai saber como agir em uma crise, porque é tudo primeira viagem. As mães também. As mães é a mesma coisa. A gente não espera que o filho seja autista, mas a partir do momento que você vê que ele é, você vai se preparar para cuidar dele. Então, a Isso. babá também tem que acontecer isso. As mães que têm filhos com necessidades especiais, elas procuram babás que tenham a experiência, que saibam como agir numa crise, porque também não tem uma receita de bolo que possa dar para babá e falar, segue isso, não dá. Tem que ter um jogo de cintura imenso, porque cada criança no espectro é diferente uma da outra. E cada babá tem que estar preparada para agir conforme a demanda daquela criança. Uhum. Então, não é fácil, é complicado. Se sofre bastante aprendendo, mas depois que aprende, daí tira de letra. Mas sempre vai ter coisa nova, sempre, É, porque é imensa as coisas que o mundo do autismo tem. É uma infinidade de coisas. é isso aí. Para quem está chegando, para quem não conhece a Maísa, para quem não sabe o que a gente está falando, a Maísa, ela, junto com a Paula, ela tem uma agência é, mais voltado a crianças especiais, a crianças com necessidades diferenciadas, como autismo. Não, tem outros diagnósticos, né? Mas Sim, autismo. E aí as mães procuram bastante a agência especializada para atender essas necessidades de crianças, que muitas vezes é leve, mas que precisa de uma babá ou de uma cuidadora diferenciada, né? Por sim, isso que a gente fez essa parceria, que o meu curso atenda uma parte dessa especialização, porque no curso tem, eu falo um pouco do diagnóstico do atraso no desenvolvimento, falo do desenvolvimento infantil, então a babá vai entender esses atrasos, essas diferenças, falo sobre autismo, falo sobre algumas dicas que vocês podem fazer quando tem agitação, quando tem alguma questão específica com a criança, como frustração, como que você lida com frustração, como que você trabalha o comportamento dessa criança, desfraude tardio, então tudo tem a ver com também essa especialidade aí, se houver essa necessidade. sim. E me fala uma coisa, o que você tem visto? Vou aproveitar e vamos falar um pouquinho
O que você tem visto das babás ou cuidadoras profissionais? Você só faz contratação de babá e cuidadora, você não faz com au pair, você não faz essas... Não. Não. Eu estava até me informando mais sobre au pair e eu vi que na Europa tem muito, Sim. tá muito. Tem tanto que estão até pensando em fazer alguma coisa. Por quê? Geralmente não se contrata babá lá, está se pegando au pair para poder ficar direto na casa. Só que está sendo tanto, as exigências estão sendo tantas que tem gente que está classificando isso como um trabalho escravo, porque tem família que pede, daí o significado, né, da palavra au pair. Você está chamando uma pessoa como se fosse da própria família para integrar a sua família. Mas depois que chega lá, isso muda tudo. Eles fazem a pessoa trabalhar, estava lendo o depoimento de uma babá, trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite, não ia trabalhar de final de semana, está trabalhando de final de semana. Então, tem coisas que acabam extrapolando. O certo era tudo ter um controle, né? Mas como está liberado isso na Europa, então perderam o controle disso já. Eu acho que logo eles têm que fazer alguma coisa, porque o trabalho escravo com certeza já está chegando ali também. Nossa, e na verdade, a minha irmã está em Portugal, então eu posso dizer um pouquinho, porque ela me traz um pouco dessa experiência em Portugal. Eles não têm o europeu, pelo menos para lá, eles não têm o costume de ter babá. Lá não existe, ela falou, não existe isso aqui. Por quê? Ou vai para a escola, ou o É, familiar cuida. E aí entrou essa história do au pair, que para eles era uma coisa interessante, botar uma pessoa dentro de casa para cuidar, já que o meu idoso não pode, alguma coisa assim, não tem o familiar próximo, trago essa pessoa, ela cuida e eu dou em troca essa casa, essa condição de ela viver aqui isso, dela viver. para poder aprender a língua. Só que a coisa eu acho que perdeu um pouco da Perdeu. essência disso, porque a pessoa não sabe o que é uma babá, né? Eu acho que o É, problema está aí. sim, Nos verdade. Estados Unidos, eles estão acostumados com isso, né? É muito comum É, lá. Então, acho que fica sim. mais fácil essa divisão, né? De au pair. E na Europa, É, não. na Europa está muito, por não ter a babá, eles começaram a ver que babá é bom, então estão aproveitando das meninas que vão para lá. É, Infelizmente, infelizmente. babá realmente resolve muito a vida das famílias, muito. E também essa diferença da babá com a baby sister, eu estava olhando, também, pelo que eu sei, uma babá ela está mais ali com a criança, ela acaba fazendo atividades do dia a dia que a criança faz com a família. A família Isso. está ausente, ela fica lá. Ela é uma pessoa contratada, com registro em carteira, que tem uma carga de carga trabalhada, carga de horas trabalhadas. E daí sim, ela é uma babá com registro. Agora, uma baby sister é o que a gente chama por horas, como você falou. A gente está precisando, eu tenho uma festa para ir. Mas eu não quero ficar correndo atrás do meu filho para lá e para cá. Vamos chamar uma pessoa para cuidar dele? Daí é disponibilizado esse serviço por horas. Muito poucas agências trabalham nesse sentido. Por quê? É muita responsabilidade e no Brasil isso daí não é uma cultura muito utilizada. Por quê? A família já tem a babá deles, então quando tem algum evento, eles acabam levando a própria babá. Por isso que não é muito explorada essa questão de trabalhar por horas, trabalhar de vez em quando. Ainda quando é com crianças autistas,
tem bastante mães que me procuram para cobrir férias das babás. Porque já tem a babá na casa, já conhece, já confia na babá, então só precisa de uma pessoa para cobrir férias. Então, tem essas diferenças também. Tá. Então, essa de cobrir férias entraria em desculpa, modalidade? Seria babá, porque Seria ela uma fica babá grávida? substituta. Ela, Tá. ela vai fazer o mesmo trabalho da babá, mas ela só está ali por um mês de férias, só para cobrir férias. Não Tá. é depois, acabou, acabou. E Entendi. quem não tem a história do vínculo também, né? Se trabalha um mês direto, já é possível futuramente um processo também. Daí o que que pode ser feito? Pode ser revezado com 2 ou 3 babás, para que não se forme, porque muita gente tem medo do processo também, né? Que o Brasil hoje em dia tudo é processo. É. Então, dá para se revezar com essas babás, para não formar o vínculo, porque passou de 2 dias na semana com uma pessoa só, com uma babá só, já dá vínculo empregatício. E é só por um mês que você vai precisar, eu creio que é um risco que ninguém quer passar, né? Por um mês ainda ter um processo por cuidar da criança por pouco tempo. Então, se contrata 2 ou 3 que vai rodando, não dá vínculo nenhum. Mesmo mais que fosse um contrato escrito mesmo, olha, é para férias da criança somente, Mesmo, mesmo. mesmo. A lei do Brasil é muito clara quanto à lei trabalhista. Eles só respeitam o que é a lei. Fora da lei, esses contratos, de um jeito ou de outro, você vai acabar, como se diz, ou levando o processo, ou a babá vai. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu entrei para trabalhar no hospital lá em São Paulo, que era sem registro, era por cooperativa. Só que eu entrei já assinando todos os termos e ciente que eu não ia ser registrada na carteira. Então, eu nem me preocupava com isso. E quando eu estava lá, eu vi que todo mundo saía, entrava com processo contra o hospital por causa do bendito registro em carteira. O povo brasileiro dá muita, como se diz, muita, necessita muito desse registro, por causa também do tempo de serviço. Agora tá difícil, né, para aposentar, mas tudo para eles é o registro. Daí, quando eu saí, me perguntaram, nossa, mas você ficou 2 anos e meio aqui, você não vai processar? Eu falei, não. Por que processar? Eu entrei sabendo disso. Eu assinei um papel sabendo que eu ia entrar assim. Por que que eu vou processar? Eu não tenho cara de ir lá na frente do juiz encarar o dono do hospital que me contratou e fazer isso, se eu estava concordando. Só que muito poucas pessoas pensam assim, infelizmente. Muito poucas. Principalmente, em cidades grandes. O que teve de gente que processou o hospital e por um motivo ou por outro sempre acaba ganhando. Pode ser uma quantia pequena, pode ser uma quantia alta, mas de um jeito ou de outro eles acabam ganhando, porque contra a lei trabalhista não tem como você argumentar. Mas aí é que Então, tá, né, Maísa? A gente se queima sozinho, né? Eu nunca processei ninguém sozinho. também, é como Então, você. Eu sempre usei a ética. Eu é, explico ética no curso, inclusive. Uma das posturas que eu ensino no curso é ética. Isso é ética. Você foi ética, eu sou ética. Então, as meninas têm que aprender ética. E eu acho que sim, isso faz parte da ética. Você claro. você não tem que ser esperta. Ah, eu vou processar para Não, ganhar mais, porque você está sendo burra. Porque é, depois você está suja, né? Você vai querer bater na porta dele, ele vai dizer, não tenho trabalho para você, né? é, O mundo é muito pequeno, né? Mas eu acho assim, eu muito. sempre pensei assim,
Se eu for ética, amanhã ou depois eu tenho, na esquina eu tenho trabalho, na esquina eu consigo, que a pessoa vai me indicar, vai dizer, Leila, ela é ética. Sim, Quantas vezes isso, sabe? Até verdade. hoje, quando vem no meu consultório, a pessoa fala assim, ai, me indicaram você lá do hospital que você trabalhou. Tipo, eu trabalhei no hospital já faz anos. E tem gente lá que me indica. Por quê? Uma questão ética. Então, assim, a gente não Sim, pode fechar as nossas próprias portas, né? não, Então, isso é ético. Vocês precisam ser éticas, meninas, no trabalho de vocês. Não pense, eu vou ser esperta para processar, para ganhar um pouquinho mais. Você vai ganhar isso aqui é e isso. nunca mais a agência vai te chamar. Nunca mais. Exato. Pior, né? Você vai ficar contaminada, ninguém vai te indicar, a mãe não vai te Não. indicar. E aí? Você perdeu, né? É, e esses esporádicos, você sabe que ajuda muito. Tem É, muitas babás que agradecem muito por esses esporádicos, porque não conseguiu um fixo agora, mas tem o esporádico, daí eu ligo, você quer cobrir? Nossa, que bom, graças a Deus. São pessoas éticas que aceitam cobrir, por exemplo, vamos cobrir 20 dias de férias. Nossa, eu vou receber um dinheirinho que vai me ajudar. Tem que pensar por esse lado também. Tudo é um ganho, tudo é um aprendizado, nem tudo é dinheiro. Agora, vai perder um tempo processando uma pessoa por poucos dias de trabalho, é muito pouco que vai receber e é muito grande o prejuízo depois na vida profissional. é, Muito grande. exatamente. Eu tenho que É. pensar nisso. Eu também sempre pensei como você, nada de processar, imagina. É, Acho que não faz sentido. Tem sim, uma pergunta aqui, por favor, me ajude a arrumar. trabalho de babá. Ô, Eu criança penso, adolescente. ah lá. É isso aí, ó, mas você precisa ser ética para você arrumar trabalho. É. Hum, Meninas, olha, quem tá aqui sabe que o meu curso, ele acaba ajudando vocês a ter um diferencial no cuidado, um diferencial no mercado. A Maísa é parceira, vai estar permitindo que vocês se cadastrem lá na agência dela, porque sabe que o curso é sério. melhor Então, ainda, com o curso, as mães já pegam sem pensar, pegam direto. que legal. Má, você me fala uma coisa, eu estou com alunas de fora de São Paulo e eu vou aproveitar e já te perguntar, que a gente às vezes acaba não conversando, passa o tempo, né? Eu queria saber se você está abrindo vagas para todo o Brasil, como é que está isso, essa questão de vagas, como que tá as vagas agora na pandemia? Então, eu fiz, como você sabe, eu fiz uma cirurgia justo agora no começo do ano da pandemia. A marca está aqui, da tireoide. E eu dei uma paradinha. A Paula me ajudou muito esses tempos. A Paula é bem esperta, ela pega muito rápido e foi andando. E o que que eu estou fazendo agora? Estou me preparando para voltar com tudo. O site está quase pronto, está bonito. Então, o que que eu pedi agora? Para informatizar o site, para a babá fazer o cadastro através do site. Então, ela vai poder fazer o cadastro no Brasil inteiro. Ah, depois ela vai ser avaliada, vai ser anexado os documentos, isso tudo vai para um cadastro. Vai ser anexado os documentos, o atestado de antecedentes criminais, tudo igual a eu fazia presencialmente em São Paulo. Então, Bom, já que a gente não pode estar por causa da pandemia, vamos fazer tudo online, mas com os mesmos cuidados. Também vai ter a parte da entrevista, que vai ser também online. Ah, vou me programar para ir a cada 15 dias também em São Paulo para encher mais o banco. Eu adoro olhar no olho da pessoa, porque eu acho que não tem uma é, coisa que você, não sei, você pega cada coisa enquanto você conversa com uma pessoa, você vê realmente se ela está falando a verdade ou não.
que São Sim. Paulo isso daí é muito complicado, isso é muito importante. Então, eu não quero perder isso também. Já estou vendo um espaço também para poder receber as babás e fazer os cadastros, porque eu gosto de mandar a babá para casa com a consciência tranquila, sabendo que ela não vai fazer nada nessa casa, porque tem cada história. Graças a Deus, eu nunca tive uma babá que roubou, que fez uma coisa mais grave. Procuro sempre tentar não ter, né? Mas vai que escapa uma de tudo que a gente pede e vai. Então, isso eu tenho muito medo disso. Eu não me sentiria bem. Então, eu tento deixar o mais redondo possível para babá ir lá e mostrar para que foi, trabalhar certinho. Aproveitando profissionalismo, né? O que que você daria de dica para as meninas aqui de profissionalismo, já que você faz contratação, aproveitar essa live aqui para as meninas aprenderem um pouquinho com você. O que que você considera numa entrevista? No meu curso eu também ensino como fazer entrevista para a mãe, dou um roteiro para ela, como avaliar um currículo, porque eu sei que a agência manda o currículo, manda as informações, né? E a mãe muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo. Então, tem lá no curso. E para as babás, tem como se comportar numa entrevista, o que que ela vai fazer, o que que ela vai dizer, como que ela monta o currículo dela, né? Para mandar para a mãe. Então, eu ensino isso no curso. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, do seu tato da agência. Então, ah, hoje em dia tudo é internet, tudo é racismo, tudo é mimimi. Uhum. Mas eu vou contar, na primeira semana que eu abri a agência, não é uma coisa racista, mas se você vai trabalhar com criança, foi uma babá fazer entrevista com o cabelo desse tamanho, Black Power, tudo bem, ali fazendo a entrevista, tudo bem. Só que ela falou que ela entrou com processo, falou isso na entrevista. Entrou com processo contra o hospital, porque o hospital exigiu que ela amarrasse o cabelo durante o horário de trabalho. Olha, ali eu já não chamei mais. Falei, não, então não tem condições. Por quê? A gente tem que saber que nem tudo é racismo, nem tudo é mimimi de internet, tudo se leva para outro lado agora, não é assim. Eu entrei na enfermagem numa época que você tinha que estar com o cabelo amarrado, de preferência numa touca, para não cair mesmo o cabelo, unha curta, sem E esmalte escuro. Até hoje, ó. Eu não eu também. acostumo com unha comprida e esmalte escuro. Não, Acabou não, pra mim. mas eu também, você sabe, quando eu trabalhei no hospital, eles falaram para mim, primeiro dia, eles falaram assim, eu É, sei que você é psicóloga, você não vai tratar com o paciente de pegar, como é que fala? Eu já perdi os nomes. acesso Isso, de. não vou pegar injeção, nada, E, mas eu tenho que seguir as normas, e as normas eram unha curta, exato. sem pintar. Sim. Então, assim, é isso, a gente também tem que ter uma postura, Sim. faz parte lá do curso, meninas que estão aqui, lá eu falo sobre isso. Postura ética também é cabelo preso, unha curta, porque você vai lidar com bebê, Isso. criança, você vai arranhar. Então, assim, tudo Com isso a gente tem que certeza. pensar, né? Muita coisa também, anel, aliança. Como eu trabalhava no hospital com bebê, eu tenho no Natal, nem aliança a gente podia ficar. Então, eu acostumei. Hoje em dia, nem anel eu não gosto na minha mão. Você acaba acostumando, é muito tempo fazendo uma coisa, só que acostuma. Perfume forte. Nossa, o que tem de gente que vai com cada perfume forte. Você entra na casa de uma pessoa, você não pode mudar, você não pode entrar com esse cheiro forte lá, principalmente com criança autista. Eles têm um quê com cheiro, eles são super sensíveis. É isso. Então, se você for com perfume lá meio virado para noite, adocicado, essa criança não vai ficar perto, mas não vai mesmo. Então,
tem que seguir a regra mesmo. É isso aí, Paulo. Cada profissão com a sua regra. E não adianta levar para outro lado, não, de mimimi, de porque é eu, é racismo comigo, que não funciona, não. É isso mesmo. Isso a gente tem que ter essa noção, né, gente? Nós vamos trabalhar com criança, o bebê, ele puxa o cabelo, então tem que ter cabelo. Se você tem cabelo comprido como eu, você tem que botar um coque, É, né? Porque você vai lidar com comida do bebê, vai cair cabelo na comida. exato. Tem essa de, não vou, meu cabelo eu não prendo. Então não trabalha com isso, né? É verdade. É complicado. Hoje em dia são poucas pessoas que querem se submeter a um regime de trabalho, seguir a regra. Mas, infelizmente, não tem como. Tem que seguir. O que eu oriento ela sempre na primeira entrevista também. Não precise de branco. Você pode ir com uma camiseta branca e uma calça jeans. Já tá bom, uma camiseta mais comprida, não uma camiseta curta, porque não adianta nada você ir de branco lá e o branco tá até azul, tá preto também, né? É, Que ficou andando para a cidade e foi lá. Não adianta, as mães olham tudo isso. As é isso. mães, as mães que contratam uma babá são muito observadoras. Muita Hum, maquiagem. Você está indo trabalhar, tem que ter pouca também maquiagem. Cabelo preso, unha curta, preferência esmalte claro. Uma vez eu entrevistei uma babá que já foi cozinheira. Daí, uma pessoa mandou ela para fazer a entrevista, não foi nem eu que mandei. Eu falei, nossa, ela foi, eu não sei se vai dar certo, não, porque ela só falava de comida. E realmente, na entrevista com a mãe, ela só falou de comida, que ela fazia bem isso, bem aquilo, quer dizer, fugiu do foco, não adianta. Você tem que eliminar ali no começo, porque tem que ser específico. é isso mesmo. É isso mesmo. Então, meninas, pego essas dicas, são dicas de ouro para você se profissionalizar, poder ir bem na entrevista. Eu até cito muitas coisas lá no curso, mas eu já está dando um spoiler aqui para vocês, de como vocês devem fazer para poder se diferenciar e poder ser contratada. Não adianta só eu quero trabalhar, ter força de vontade, não basta só força de vontade, né? A gente também tem que ter conhecimento, a gente tem que ter postura ética, a gente tem que ter tudo isso, né? Para a gente poder realmente ter trabalho sempre, né? Sim. Sempre ter trabalho. Vocês estão me ouvindo, meninas? Que eu acho que pausou aqui a Maísa. Ai. Bom, é, travou aqui, mas eu tô aqui. Então, onde a gente estava mesmo? Até perdi. Concordo plenamente com vocês. Vamos lá olhar aqui o que as meninas estão falando. E hoje em dia, por conta da pandemia, tem várias condutas que devem ser seguidas. Troca de roupa na residência, troca de máscara, calçado. Bem lembrado, Paulinha. Olhem só, gente, outra coisa bem profissional também, né? A gente pensar na pandemia, no Covid, a gente tem que fazer levar roupa. Ai, mas eu tenho que levar uma mala. Gente, tem que levar mala, não tem jeito, né? Tem que trocar máscara, quem é professor troca máscara, quem é psicólogo troca máscara, quem é médico troca máscara. Vocês também vão ter que trocar também, né, no ambiente de vocês, a Maricada. Quem travou? Foi você. Travou, né? Mas não tem problema, a internet é assim mesmo. Mas eu tava falando que, assim, a gente tem que aproveitar, todo mundo faz isso, né? Ixi, Verdade. Travou de novo? você tá me ouvindo, né? Tá. Tô ouvindo. Então, assim, eu falei para as meninas, todo mundo faz isso. Eu troco, médico troca, professor troca. Então, a gente também tem que saber que outros profissionais fazem, por que que eu não vou fazer, né? Então, Sim.
Verdade. Fazer ajudar bastante, né? Muito. Na confiança dos pais, de, ai, olha, ela veio de condução, mas olha só, ela trocou, ela tem um álcool gel, né? Enfim. É, é. Tem que ser. Tem um pentelho aqui. Eu tô precisando de uma babá. Alguém tem aí uma babá? Adorei, adorei ele aparecer assim, ó, de fininho, da É. molhadinha. Quer me ajudar na live? Pode Só deixar se ele for. ajudar a gente na live, né, gente? Que não é bem, ó, bem mãe de babás do futuro, não ter criança na live é sacanagem. Pode deixar ele na live. É. Olha lá, Lucas, vem falar oi. Oi, Lucas. Ele tem vergonha. Então, Isso. se você tiver alguma coisa para me falar, mais alguma coisa para as meninas sobre profissionalismo que você tem visto, aproveita para falar, para a gente poder conseguir encerrar essa live aqui. Eu acho que é mais isso mesmo, que a gente tem que ser ética. A ética tem que estar acima de tudo. E que essa história da pandemia, a gente tem que tomar maior cuidado para não estar levando nada para dentro da casa da família, realmente, porque você pega um ônibus, um Uber. Eu estava olhando a última atualização do vírus, ele não fica menos de 1 hora em cada lugar. Então, ele vai ficar de 1 a 4 horas vivo nos lugares. Por isso que a gente tem que usar muito álcool gel, tem que usar as coisas, porque senão não vai ter como. Realmente, se você vai levar o vírus. Parece que não. Parece que é uma coisa meio insignificante, mas não é não. Ele está aí e ele é difícil de morrer também. Demora. Multando, o problema é esse também, está multando e aí a gente Isso. está a gente tá vendo a evolução do vírus, né? E então a gente não pode Coisa passar. mais linda, Lucas. Vou trazer você aqui para ficar com ele. Você vai mudar de opinião, não? Vivi é babá, me acompanha, É. tá me vindo, vai ser minha aluna, futura aluna, ó. Que legal. Ai, meu Deus. E, Omar, só encerrando aqui a nossa live, mas antes de encerrar, queria te perguntar uma coisa. Você tem percebido as mães, se tiver alguma mãe aqui, pode falar também, tá? Não tem problema. Você tem percebido as mães buscando babás que são mais qualificadas, mais diferenciadas do que a babá com curso básico, aqueles que aprendem em agência? O que você tem Sim. visto? Oi, Lucas! Olha lá, Oi, fala oi. Lucas! Fica quietinho, então, aqui com a mamãe. Sim, Leila. Geralmente, quando me procura, por eu estar no grupo, que é o Te Apoia de São Paulo Grande de Mães, ela já me procura com essa intenção, de ter uma babá um pouco mais esclarecida, que tenha um curso ou que já tenha vivência com uma criança autista. Porque, com certeza, alguma base ela vai ter para aprender a lidar com o filho, que é, no caso, uma criança especial. É muito diferente de uma babá que nunca teve contato com uma criança especial. Então, geralmente, as mães de crianças autistas já vêm direto e procuram. Legal. Já Então, vem com. menina, E se a tiver o curso, melhor ainda. Elas dão até preferência e é uma profissional que, como já passou por você, você já me manda o feedback, como que é, como não é. É uma profissional que é fácil de indicar, é fácil de ser contratada, porque já vem com todo esse histórico completo que a mãe quer. Então já vai, são as primeiras, né, que Exatamente. arrumam um trabalho, porque foram lá se qualificar e para poder atender essa demanda que está aumentando muito, 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 muito.
O que tem de autismo escondido por aí, está escondido ainda, não está escancarado, mas o que tem, vou te falar, E não é só muito. autismo, não, tá? A TDAH, porque às vezes confunde Tem autismo com TDAH. Eu tô com uma criança, muito. chegou agora para mim, de 6 anos, e eu Uhum, olhei, inicialmente era um autismo, eu falei, não é TDAH, vou pedir uma avaliação porque é TDAH. É um pouco parecido, mas são diferentes, lógico. sim. Mas assim, digo parecidos porque não perde o foco ou fica hiperfocada, né? É, Então parece, mas não, eles são mais sensíveis, chora por qualquer coisa. é, Então dá a não impressão de ser aceitam, não, não isso, mas aceita perder um jogo. exatamente, mas é uma TDAH. Então, É, é isso que eu falo no curso, inclusive, a diferença de um autismo com uma diferença de um TDAH, para elas saberem essa diferença e ter noção quando for cuidar, né? é isso. Eu acho que a gente podia levar para o Face também, porque tem muitas mães ainda no Face que não estão no Instagram para poder falar um pouquinho disso também, porque eu acho legal as babás ficarem cada vez mais qualificadas também. Porque não é só uma questão de ser contratada pela família, é uma questão de salário também. Você sendo qualificada, você pode ah, pedir um Tirar. salário mesmo, né? E Não, mas eu fiz o curso por menos que isso eu não aceito trabalhar. Tem que também ter essa noção, porque senão banaliza. é isso Ah, mesmo. uma vez eu cheguei a falar, eu tive uma experiência comigo mesmo. Quando eu trabalhava no berçário com bebê, o médico me indicou para dar banho em uma criança, um recém-nascido. E eu lembro que na época tinha gente da enfermagem e a mãe me questionou. Naquela época, isso há uns 15 anos atrás, ele deu o preço. Ele falou que era R$ 100 o banho. Imagine como era caro um banho. Eu não tinha dado o preço. Ele me valorizou e eu falei, nossa, ela não vai me chamar. Daí ele falou, ela vai te chamar, sabe por quê? Porque ofereceram para ela por o mesmo trabalho por R$ 40. Agora, eu falei para ela, você que é uma pessoa que vai cuidar com perfeição do seu bebê, tem que ser uma pessoa qualificada. E ela me chamou e eu fui, daí já queria que eu fosse a babá do bebê dela. Eu falei, não, agora não dá. Eu estava terminando a faculdade isso. Então é o diferencial. Você tem que se qualificar para poder ser melhor no que você faz. Se você gosta do que você faz, você vai se qualificar e vai ser melhor. Gente, vocês viram? Até minha parceira fala o slogan do babá do futuro. Seja melhor no que você faz. Ela até fala, gente, é demais, não é? É demais essa Vanessa. Ó, a Paulinha falando, ó, mas mesmo as mães de criança típica, quem não sabe o que é típica, crianças que não têm diagnóstico de autismo, querem uma babá diferenciada, que saiba estimular a parte motora e linguagem. Perfeito, Paula. Tá? É isso mesmo. É Ah, verdade. porque ela não vai estar lá na maior parte. Por exemplo, pega uma babá para um recém-nascido, a mãe vai estar trabalhando. Quem vai passar a maior parte com essa criança? A babá. Então, a importância do curso de se ter uma noção do que a criança aprende em cada fase Isso. também. E saber estimular isso é muito importante. Com certeza, se fosse para a mãe escolher uma pessoa qualificada que sabe tudo isso e uma pessoa que não está acostumada, claro que ela vai querer uma qualificada. Ainda mais São Paulo também, que é tão grande, tem para tudo e para todos. Eu sempre É, falo isso. São Paulo tem para o que você pensar. Tem gente realmente com muito pouco dinheiro, mas tem gente com muito dinheiro que não se importa em pagar mais pelo melhor. Então tem é. tudo isso.
No Brasil inteiro tem todos os tipos fala de grau, de nível de econômico, né? Verdade. Outro dia eu tive um direct de uma mãe lá do Nordeste. E ela falou, você pode me indicar uma babá? Porque aqui no Nordeste, você dá curso, eu estou precisando de uma babá. Eu falei, olha, eu não faço contratação. A Má está pensando aqui. Eu não faço contratação, é uma agência parceira que faz. Se quiser, eu te passo o contato dela. Eu não sei se ela tem pessoas daí do Nordeste, mas eu já vou te adiantar que é um valor, provavelmente, uma babá diferenciada, porque o meu curso dá essa diferenciação. E ela falou, mas é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando lá no Nordeste, né? Então, em todo lugar tem pessoas que vão querer pagar essa diferença, né? Com certeza, e bastante pessoas, a gente pensa que não, mas tem sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que tem que se valorizar, é isso mesmo, gente. Mas tem que se valorizar diante daquilo que você vai estudar, daquilo que você vai se qualificar, né? Isso. Não adianta falar assim, eu vou me valorizar porque eu tenho muitos anos de carteira. Muitos anos de carteira, muitas vezes não é, eu falo isso, não é tudo, porque às vezes você tem um monte de experiência, mas você não tem aquele conhecimento. Aí não adianta. Né? Verdade. Se aprofundar mais no conhecimento, não ter aquele conhecimento superficial que a experiência traz. Experiência boa mas junto com uma teoria muito melhor. Muito. Sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. Quero te agradecer mais uma vez por você ter participado dessa live. Se você quiser, a gente pode fazer no Face. Só me... Lucas, você tá que o Lucas esteja na escola, que eu agradeço, ou fora de casa. Eu acho que o Lucas vai gostar de fazer live. Qualquer hora eu chamo o Lucas para fazer uma live. Ele já quer fazer. Lucas vai ser o cara das lives. Adoro. Viu, meninas? O Lucas vai participar da próxima live nossa. Sozinho, comigo não, pelo amor de Deus. Sozinho. Sozinho. Ele vai contar pra gente como que é a experiência dele do brincar nessa pandemia. Olha só, já achei um tempo. Ai, que legal. E ele vai adorar, que ele quer fazer live. Olha, então pode falar com ele que, meninas, todas vocês compareçam, por favor, para assistir o Lucas. Nós vamos fazer acho que vai ser legal. Vai ser diferente. Bastante gente vai participar. Que legal. Então vamos fazer essa live e ele vai gostar, e eu também. E todas nós vamos gostar, porque ele vai explicar para a gente o que ele está fazendo de diferente, criando maneiras de lidar com essa pandemia. Verdade. É isso aí. Muito bom, Má. Então, se você quiser, a gente conversa sobre isso lá no seu Facebook do Home Blue. Também tem muita babá também. Então, tá bom. Então, a gente faz essa live se quiser. Só me fala quando e como e a gente faz. Tá bom? Tá bom. Combinado. Muito obrigada por você participar aqui comigo. Imagina, adorei. Já estava com saudade das lives já. Ai, que bom que você gosta. A Paulinha não gosta muito não, mas você gosta. Que bom. Parece que eu não gosto, mas depois que eu começo a falar, acabou. É uma delícia, não é uma delícia? Aí a gente começa a lembrar, ver que pode ajudar outras pessoas com o conhecimento, com o pouco que a gente tem. Isso é muito gratificante. Exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, olha, muito obrigada por todas vocês estarem aqui. Maísa, mais uma vez, a gente vai fazer mais lives com você. Vamos. Meninas, só avisando, o evento é daqui a pouco, às 18 horas, terceira aula de vocês, é a parte prática. PDF foi para o WhatsApp de vocês, exclusivo do evento. Já mandei para vocês o PDF, para vocês fazerem a prática juntinho ali comigo, tá? E aí, eu vou abrir as inscrições do curso depois, tá bom? Depois me passa as babás. Isso, as alunas vão para a agência fazer o cadastro e
se possível, fazer processo seletivo para ser chamada. Então, Exato. bora lá. Vamos embora. Marisa, Beijo, meninas. obrigada. Beijo para Igualmente. vocês. Obrigada, Beijo. obrigada, Paulo. Um beijo. Tchau.